Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você para ler comigo o livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, onde nós conhecemos bastante essa história de Daniel. E eu quero usar esse texto para perguntar nessa noite: quem é você na hora da cova dos leões, na hora em que você sabe que você vai estar numa fornalha, na hora em que Deus, Ele quer ser Deus na sua vida? Como você se comporta? Como eu me comporto na hora em que eu sei que tem uma cova de leões me esperando? Quando eu sei que tem uma fornalha, como os 3 jovens de Daniel capítulo 3 sabiam que tinha uma fornalha esperando por eles, se eles não adorassem a imagem que Nabucodonosor tinha feito. Daniel sabia que se ele fizesse algum pedido que não fosse ao rei Dario, ele iria para a cova dos leões. E nós estamos aí vendo vários reis dizendo o que nós temos que fazer, o que não temos que fazer nesses dias. Mas o que Deus diz para você? O que Deus diz para você fazer? O que Deus diz como que eu e você precisamos nos comportar? Então, se você pega o capítulo 6 de Daniel, que as crianças adoram essa história. Se você perguntar para as crianças, elas vão contar para você como é que Daniel é aquele que orou, que foi na cova dos leões, que os leões não puderam fazer nada com ele. Então eu quero falar um pouquinho desse texto. Essa madrugada eu orava, e eu vou além daquele horário que tem, né? Meu horário é 2 horas, mas eu fui mais além, eu vou me estendendo, eu vou orando até que Deus realmente fala comigo, pare, né? E Deus então me trouxe esse texto, eu comecei a ler, eu comecei a cantar aquela música da Mara Lima, né? Fala Daniel. E Deus começou a ministrar muito no meu coração. E eu quero trazer um pouco dessa experiência que eu tive para você que está me ouvindo hoje aqui. Vamos ler Daniel capítulo 6, entender um pouquinho do que a palavra de Deus nos diz aqui em Daniel. Diz assim o capítulo 6: Dario achou por bem nomear 120 governadores para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os governadores tinham que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os governadores, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os governadores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus vivo. É interessante que ele coloca Deus vivo, Deus dele, né? Em outra versão fala Deus dele. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. E aí eles fazem uma armação para Daniel, chega para o rei Dario e diz: olha, eu queria que você criasse um decreto, um edito, que a partir de hoje ninguém pode fazer nenhum pedido a não ser a ti. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia.
Daniel era aquele homem que ele se distinguia das pessoas porque ele buscava o Senhor. Veja bem, não é buscar o Senhor, gente. As pessoas hoje, tem muita gente buscando Deus, mas com motivo errado no coração. Tem gente que está buscando Deus egoístamente, egoísta, que quer as coisas, quer a mão de Deus. Tem gente que só quer a mãozinha de Deus. Deus manda pedir? Sim, manda pedir. Deus manda bater? Manda. Mas a oração, ela tem um caráter primordial de você ser transformado por quem você está buscando. A oração, ela precisa mudar a minha vida, precisa mudar o meu caráter. Eu preciso buscar a Deus porque eu olho para a minha vida, vejo que eu tenho uma necessidade, não de bens materiais, mas uma necessidade espiritual dentro de mim, que precisa ter contato com esse Deus. Eu preciso, por isso que Jesus, quando ele fala do pão da vida, no capítulo 6 de João, e muita gente deixa de seguir Jesus, porque eles estavam seguindo Jesus por causa do pão. Eles não conseguiram ouvir, suportar o discurso de Jesus. O discurso de Jesus dizia de comer da carne dele, que ele era o pão da vida, e eles não entenderam isso, e Jesus disse, essas coisas que eu estou falando para vocês, elas são espiritual. Então nós somos, antes de qualquer coisa que você seja, você é um ser espiritual. Eu sou espiritual, você é espiritual. É por isso que nós adoramos a Deus o quê? Em carne? Nós adoramos a Deus em quê? Em espírito e em verdade, porque nós precisamos, o nosso espírito precisa estar com Deus, e a oração, ela nos leva a esse contato com Deus. Quando eu busco a Deus para adorá-lo, para dizer para Ele que eu necessito dEle, que eu preciso dEle, essa é a verdadeira oração. Agora, secundário, que são coisas secundárias da oração, é você pedir o alimento. Por isso que Jesus, primeira coisa quando o Pai Nosso é o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Depois que ele veio falar do pão nosso de cada dia. Entende? Então, nós nos aproximamos de Deus, oramos a Deus, porque Ele é Espírito, e em mim tem um Espírito que precisa ter contato com esse Deus. Eu preciso buscar a Deus por causa da face de Deus. A mão de Deus é consequência de eu servi-lo. E Daniel, quando ele busca a Deus aqui, ele simplesmente era um homem que era íntegro, que era honesto, que não havia, eles procuraram falha em Daniel, mas não podia. Daniel é aquela pessoa que tinha contato com Deus. Daniel é aquela pessoa que quando foi para a Babilônia, ele abriu mão de comer as comidas saborosas do rei. Não me dá essas comidas, eu vou comer apenas legumes, fruta. E você vai ver que no final Deus vai abençoar a gente, nós vamos estar melhores do que os outros rapazes que estão comendo todos os alimentos que o rei manda. E foi assim. E chega no capítulo 2, o rei, ele quer matar todos os sábios do reino, porque ele teve um sonho, ele não sabia que sonho que era, ele queria que as pessoas soubessem que sonho que era, e só quem pôde fazer isso foi Daniel. Por quê? Daniel buscou o Senhor. Mas por que Daniel buscou o Senhor? Foi para descobrir o sonho do rei? Ele sabia que descobrindo aquele sonho, ele ia poupar muitas vidas de serem mortas. Muitas pessoas, muitas famílias, muitos pais de família que eram aquelas pessoas que interpretavam o sonho do rei Nabucodonosor. Se eles não soubessem, eles iam ser mortos. Então, Daniel busca o Senhor. No capítulo 3 de Daniel, vem os 3 jovens. Daniel não aparece. Capítulo 4, Daniel aparece. No capítulo 5, a mesma coisa. No capítulo 6, é a vez de Daniel sozinho na cova dos leões. E eu pergunto para você hoje, se hoje tem a lei, né? Não pode ser
não pode ir no culto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se um pastor que tivesse muita gente na igreja, se fosse o meu caso, o que eu ia fazer? Eu ia fazer vários cultos durante o dia que desse 50 pessoas. E aí eu queria ver, porque as pessoas começam a dar desculpas, eu ia fazer culto só para idoso, eu ia fazer culto só para as crianças. Mas uma coisa não ia deixar a igreja de cultuar o Senhor, por causa de uma lei. Entende? E essa foi o que Deus falou comigo desde quando começou esse negócio. Eu falei, eu não vou parar com os cultos, eu vou continuar com os cultos, porque a minha prioridade é ouvir o que Deus fala comigo. E se amanhã ou depois vier uma lei dizer que eu não posso orar, que eu não posso jejuar, eu vou jejuar, e se tiver de morrer, eu vou morrer. Entende, irmão? Esse pessoal está com medo de morrer, está com medo de sair na rua porque não conhece Deus. Eu sou sincero em falar isso, porque se nós conhecemos quem é Deus, Deus vai ser conosco. Deus vai nos guardar. Às vezes a pessoa fala assim, usa um texto, vamos botar, nós temos que ficar em casa porque no Egito ficaram em casa. Hoje nós não temos que ficar em casa. Se Deus mandar eu sair, eu vou sair. Se Deus mandar eu visitar alguém, como eu tive que visitar semana passada, eu fui. Entende? Porque é Deus que manda a gente fazer as coisas. Qual é o sangue? Não é o sangue na verga. Quem vai matar bicho hoje para botar sangue na verga da casa, como os egípcios fizeram? Ninguém. Mas o sangue tem que estar onde? Na minha vida, na minha vida. Na minha vida tem sangue de Jesus? Então o inimigo não vai me tocar. E se tocar é porque Deus tem um propósito. Entende isso? Se tiver de vir é porque Deus permitiu, Ele quer fazer alguma coisa com isso. Então eu e você tem que parar com esse negócio. Ai, não me toque. Ai, não vou fazer isso. Ai, isso, aquilo, porque eu vou morrer. Paulo disse uma coisa muito, muito especial. O morrer para mim é Cristo. E o viver é Cristo. Acabou. É lucro. Eu vou morrer, é lucro. Eu vou viver, é lucro. Eu vou morrer, é Cristo. Eu vou viver, é Cristo. Gente, povo crente tem medo de morrer. Eu queria saber se fosse hoje a igreja, que aquele povo ficava lá na arena, esperando os portões se abrir, e os leões já lá com fogo, com fome, para comer a gente. Hein? Tá com frio? Hein? Como é que fosse? Como é que ia ser hoje, hein, gente? Como é que nós ficaríamos hoje? Como é que seria a igreja do Senhor? Se você soubesse hoje que tinha uma cova de leão te esperando lá, você iria orar? Falava assim, hoje você não pode orar mais. Você não pode mais buscar Deus. Você só pode pedir agora por Bolsonaro. Você só pode pedir agora para os deputados. O que você ia fazer? Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E ainda que tenha uma cova de leões, eu vou enfrentá-la. Amém? Nós precisamos disso nessa noite. A Bíblia diz que quando Daniel soube que se alguém pedisse a qualquer petição a outra pessoa que não fosse o rei, a cova estava pronta. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Ia lá e orava, e orar e orava. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Hoje as pessoas estão buscando mais a Deus, mas isso já era para acontecer antes do coronavírus. Antes de qualquer coisa eu devia estar buscando a Deus, gente. Por que que às vezes a gente precisa primeiro ver o caos para buscar a Deus? Daniel já orava 3 vezes ao dia antes da cova dos leões. E quando teve a cova dos leões, Daniel continuou a orar. E veja bem, eu gosto desse texto aqui, capítulo 6.
Diz assim o verso de número 19: logo ao alvorecer o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Como que o rei se refere a Daniel? Ele servia a Deus o quê? Continuamente. Ah, Deus, eu vou te servir mais agora por causa da cova dos leões. Eu vou te servir agora por causa do coronavírus. Eu vou te servir agora porque eu não estou trabalhando. Não, Daniel servia a Deus continuamente. E aí a Bíblia diz no versículo de número 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Ó meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confiado no seu Deus. Aí eu quando li esse texto, eu falei assim: Deus, e por que no Novo Testamento as pessoas foram comidas pelos leões? Por que o Senhor permitiu? Era propósito. Deus tem propósitos. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. O propósito de Deus não é só preservar nossa vida física, mas o propósito de Deus é que nós chegamos na eternidade e viver com Ele para sempre. Por isso que Paulo entendeu: o morrer é Cristo, o viver também é Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Gente, pega a Bíblia, é hora de pegar a Bíblia e ler. Quando Deus mandou as pragas não atingiram o pessoal de Israel. Quando Deus mandou o anjo da morte, aquele que obedeceu, a questão de ficar em casa, você obedeceu o que Deus fala, e não o que o homem fala. Quem está mandando ficar em casa? É Deus? Ou é o homem? Aí você fala assim: mas você está sendo rebelde. Não, eu estou sendo obediente a Deus. Ah, vou ficar em casa, mas vou ficar porque não tenho para onde ir, porque está tudo fechado, não tem lugar para ir, né? Mas se Deus te mandar você sair de casa e orar por alguém, ah, não vou não, porque tem uma ordem para não sair de casa. Eu vou orar, eu vou na casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor, entende? Lá no Egito eles ficaram em casa porque foi o quê? Uma ordem de Deus. Deus falou para eles ficarem, e eles tinham que fazer do jeito que Deus mandou fazer. Era o quê? A Páscoa. Era matar o cordeiro, passar sangue na verga, ficar tudo ali em volta da mesa, esperando o anjo passar, porque no outro dia vinha a libertação de Deus. Então não me compare o Egito hoje com esse isolamento social. Isso é uma heresia para mim. Esse negócio de dizer que tem que ficar em casa porque é igual ao Egito, para mim é mentira. Porque não tem uma ordem direta de Deus nesse negócio. Não tem. Amém? Outra coisa é que Daniel, ele confiou em Deus. Em quem você está confiando? Ah, eu confio no meu trabalho, eu confio no que eu tenho. Você ainda não conhece Deus. Não conhece.
Mas você pode falar assim, mas Deus, eu sei trabalhar. É Deus que abençoa o nosso trabalho. É Deus que abençoa o que você tem. E Deus vai fazer alguma coisa nesse momento para te abençoar. Deus vai abrir janela do céu. Não é assim que a gente fala, que Deus abre janela do céu? Não é assim que a gente fala que vai ter o cordeiro que você não esperava e Deus vai prover para você? Não é assim que a gente crê que o mar se abre? Não é assim que Daniel foi lá? Eu penso assim, né? Quando Daniel desceu à cova dos leões, Deus falou: leão, hoje você não vai fazer nada. Porque é Deus que manda em tudo, irmãos. Deus manda em tudo. E eu acredito que Deus é aquele que protege as nossas vidas. Eu fui, nessa viagem que a gente foi para Moçambique, um missionário lá ficava falando assim: Maurício, você tem que fazer teste de malária. Eu falei assim: eu não vou pegar malária. Eu falava para ele o tempo todo: eu não vou pegar malária. E eu orava e o teste, ele foi esquecendo do tal do teste, não fez o teste. Aí no último dia, ele falou: você não sai daqui sem fazer o teste. Eu falei assim: eu vou fazer esse teste só por causa de você, mas eu não vou ter malária. Vamos lá, fizemos o tal do teste. Negativo, não deu nada. Porque Deus falou comigo que eu não ia ter malária lá naquele lugar. Entende? Deus me protegeu. Agora, se Deus quisesse que eu tivesse malária, eu ia ter. Você entende que tem uma soberania de Deus sobre o negócio que rege esse mundo? Você acredita que tem uma soberania de Deus no negócio aí? Que não é Bolsonaro, não é esses governadores, não é ninguém que manda nisso. É Deus. E Deus vai fazer o que tem que fazer nesse país. Então eu e você precisamos responder a pergunta que eu perguntei: quem é você na hora da crise? Você é Daniel? Que mesmo sabendo que tinha uma cova, não deixou de fazer o que Deus mandou fazer? Ou você é como outras pessoas da Bíblia, que ficaram desesperadas, saíram do lugar, igual Ruth, igual Noemi? Ah, ficou difícil aqui, vamos mudar, vamos para outro lugar. Chegou lá, perdeu os filhos, perdeu o marido, depois teve que voltar para o mesmo lugar. Quem é você? Eu sou filho de Deus, eu aceitei a Jesus, eu tenho um contrato com Deus. Lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras, o quê? No sangue do Cordeiro. Você lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, então você tem sangue na sua vida. Esse sangue, ele tem que estar na minha vida, e o diabo tem que respeitar o sangue de Jesus na minha vida. E só vai acontecer na minha vida o que Deus quer, irmãos. Eu creio assim: quem é o homem para mandar na minha vida? Pode até me decapitar como decapitaram Paulo, mas Paulo sabia que Deus era com ele. E é essa fé que eu tenho falado para Deus que eu quero. Então, nós vemos aqui Daniel. Veja bem que Daniel, ele alegrou o rei, gente. A Bíblia diz no versículo de número 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida da sua igreja. Jesus prometeu: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Deus que esteve com Daniel está conosco nesse momento tão difícil que está aí. Nós não sabemos o que está atrás desse coronavírus. Nós não temos ideia. O que tem no sistema mundial, nós não sabemos. É muito esquisito essa história de começar lá na China e chegar até aqui. Tudo é muito estranho. Por isso que eu confio no meu Deus. Porque eu sei que Ele é verdadeiro. Essas televisões lançou um medo na população.
um horror na população. Tem gente que está com medo, apavorado, mas nós... Gente, a Bíblia diz o tempo todo, não temas. Não temas. Não temas. Por que a Bíblia fala tanto não temas, não temas? Porque o medo está aí. E nós precisamos vencer esse medo. Eu tenho orado, Deus, retira toda a mensagem de medo que essa mídia televisiva tem feito no Brasil. E isso não vai me atingir. Não vai me atingir. É isso que eu passei, botei no meu coração. Isso não vai me atingir. Deus está comigo. Deus está comigo. O leão não vai fazer nada comigo. Tem vários leões aí. Quanta gente já se suicidou e ninguém fala nisso, né? Agora só morre aqui de coronavírus. Ninguém morre de outra doença. Ninguém morre de mais nada. Ninguém morre de diabetes. Ninguém morre de ataque cardíaco. Ninguém morre de mal de Paxo. Ninguém morre mais de nada. É só o tal do coronavírus. O que está atrás disso? Eu não sei. Eu só sei que Deus continua o mesmo. Eu só sei que Deus é aquele que nos guarda. Eu só sei que esse Deus que guardou Daniel na cova dos leões vai me guardar, vai te guardar. E é isso que você precisa acreditar. Parar de dar ouvido ao diabo, parar de ouvir o que as pessoas estão falando. Ouve Deus. As trombetas de Deus estão soando. Deus está falando. E nós precisamos ouvir Deus. Daniel não ouviu o decreto do rei. Daniel não ouviu o que aquela armação que estava fazendo para ele. Mas Daniel ouviu quem? Deus. E ele orou, continuou orando, continuou buscando. E sabe o que aconteceu depois com aqueles homens? Sabe o que aconteceu? Vamos ler aqui. Verso 24. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Entende? Qual proteção que você quer do homem? Essa falha. E por mais proteção que a gente faça, irmãos, se não for o Senhor nos guardando, isso vai ser em vão. Ah, usa máscara? Usa máscara, eu uso a máscara. Ah, passa álcool gel, passo, lava a mão, tudo bem. Mas eu falo com Deus, mesmo fazendo tudo isso, se eu não tiver a proteção de Deus, isso será em vão. Isso será em vão. Quanta gente que usou máscara que não deve estar lá dentro hoje? Quantos médicos todo preparado, dando ali aquela coisa, morreram? Então eu peço muito a Deus, e eu tenho orado, Deus vai guardar minha filha. Deus vai guardar minha filha, é isso que Deus tem falado comigo. E aí as pessoas me perguntam, você não está preocupado? Não estou preocupado, irmãos. Porque Deus tem uma promessa. Deus, quando mandou minha filha fazer medicina, Ele já sabia que ia ter esse momento aqui. E quando ela escolheu a residência dela, que era infectologia, Deus também já sabia que isso ia acontecer. Então eu creio que Deus vai guardar minha filha. Está guardando. E é isso que eu tenho falado com ela. Deus vai nos guardar. É só a gente ficar em Deus. É só a gente ser como Daniel. Mas você pode falar assim, mas o bicho tem uma fé. Não tenho não, sou fraco igual você. Eu só acredito. Eu acredito. Ponto final. No início do mês eu falei, Deus, como é que vai ser a história da igreja? O povo que está indo, os dízimos, como é que vai ser? Deus providenciou, irmãos. Deus fez o que eu nem imaginava que ia acontecer. E eu tomei uma postura de uns 10 anos para cá. Eu falei, nunca mais eu peço nada a ninguém. Eu peço a Deus.
Eu peço a Deus. E fico ali nos pés do Senhor. E Deus vai criar as coisas que tem que criar. E Deus cria, irmãos. Deus não pegou 2 peixinhos e alimentou a multidão. Será que Ele mudou? Será que Deus mudou? Mudou, Andréia? Deus não muda, gente. Quem muda é o homem. Deus não muda. Ele pega 5 pães e faz abençoar 4.000 pessoas. E eu falei assim, Jesus, a primeira coisa que eu quero fazer é mandar o dinheiro dos missionários. E quando eu mandei o dinheiro dos missionários, eu ligava para ele e falei assim, Mauri, você é o único. Porque os outros pastores chegaram aqui e disseram que não ia mandar mais por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Mas Deus colocou no meu coração primeiro os missionários. E Deus me abençoou tremendamente, irmãos. E até o final do mês Ele vai fazer o que tem que ser feito. Amém? Amém? Você precisa acreditar nisso. Ou então rasga a Bíblia. Não leia a Bíblia. Não ore. Porque se você não crê assim, não adianta crer. Nós precisamos crer nesse Deus que teve aqui com Daniel. Tem leão? Amém. Vou continuar fazendo o que Deus manda fazer. Tem fornalha? Eu vou continuar. O importante é que Deus cuida de mim. Se Deus quiser que eu morra na fornalha, eu vou morrer. Vou fazer igual os 3 jovens. Ó, fica sabendo de uma coisa, rei. Nós não vamos adorar a sua imagem, não. Nós não vamos adorar a sua imagem, não. Se Deus quiser que a gente morra dentro da fornalha, nós vamos morrer. Mas se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E é isso que a gente tem que ter no coração. É Deus, irmãos. Tudo é Deus, é Jesus. É Jesus Cristo. É essa fé simples que Deus quer da gente. Sabe por quê? A gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, tudo é fé. Ah, eu vou na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois vai passando os anos, a gente pensa que é metido, né? Pensa que sabe muito. Já começa a questionar as coisas. Ah, não é bem assim. Não, Deus não muda. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. E Deus não muda. Quem muda somos nós. E eu quero mudar para ser transformado de glória em glória. Amém? Vamos ficar de pé. Quem é você na hora da crise? Quem é você na hora da fornalha? Quem é você quando você sabe que tem uma cova de leões te esperando? Você continua sendo como Daniel? Vou continuar orando, vou continuar buscando o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.